E olha só, o sucesso de uma cirurgia plástica, gente, depende tanto do médico quanto do paciente que vai se submeter à operação. Por isso é importante tomar alguns cuidados e saber diferenciar, né, erro médico de complicações. Para explicar melhor sobre esse assunto, sobre pós-operatório, nós estamos aqui com o médico, né, o cirurgião plástico, o Dr. Thiago Ribeiro. Para continuar, e como vocês viram a matéria antes, que tem que ter os cuidados especiais, o médico é responsável, mas o paciente também. Boa tarde, Dr. Thiago. Boa Tudo tarde, bem? Prazer. Tudo jóia. Então vamos conversar um pouquinho aí. Falando um pouco dos erros mesmo, complicações, os cuidados que as pessoas devem ter, procurar tudo certinho antes. Queria que o senhor começasse falando para a gente o que pode ser considerado, então, complicações cirúrgicas, para as pessoas entenderem aí que estão pensando em fazer, como a gente falou que agora nesse friozinho é bom, que pode ficar em casa embaixo das cobertas, né? Esses cuidados, essas complicações. Como a matéria disse, a gente vê no inverno, a gente observa um aumento grande do volume de cirurgias, como disse ali, entre 40% e 60%, às vezes até mais, dependendo do ano. E com isso a gente se depara também com casos mais difíceis e com as consequentes complicações de alguns casos. Complicação nada mais é do que uma evolução desfavorável que independe do médico ou do caso. O que é muito diferente de erro médico. Erro médico normalmente é quando houve uma displicência ou na indicação, ou na atuação, ou no procedimento cirúrgico, houve um problema que não foi o único da cirurgia e do procedimento. Então a gente se depara com essa confusão, né, principalmente em matérias de jornal e tudo mais, a diferença do erro médico para a complicação. Toda cirurgia tem um risco de complicação, nenhuma cirurgia ela é isenta de complicação. E às vezes a complicação pode ser uma complicação extremamente simples, por exemplo, dor em excesso. Às vezes uma paciente tem muita dor, precisa de várias medicações, às vezes até reinternações. Isso é uma complicação da cirurgia que a gente aceita, que a gente, né, entende, né? Porque alguns casos e a gente trata. Acontece, mas já sabe exatamente. Que pode ter. Então sempre a complicação, a gente está sempre na parte do raro. Sempre não é mais comum complicar do que não complicar, senão a gente não operava. Mas sempre a paciente tem que ter em mente de que a complicação faz parte de um processo que a gente precisa explicar para a paciente. Ela pode passar por alguma complicação. O importante é ela ter um profissional capacitado para diagnosticar e principalmente para ajudá-la, acompanhá-la, tratá-la, encaminhá-la, seja o que tiver que ser feito com o caso dela, né? É que tem alguns casos que eu ia te perguntar um pouquinho também mais aí sobre complicações e erro médico, mas assim, tipo assim, de repente a pessoa fez a cirurgia, mas ela não gostou. Não seria um erro médico? Tipo assim, ela falou, eu não queria. Depende sempre do caso, né? Mas guardando as proporções, a grande maioria são complicações ou inadequação do entendimento da paciente com o limite do caso. Isso a gente explica muito no pré-operatório, antes da cirurgia, que às vezes para aquele caso de certa paciente existe uma limitação. E ela precisa entender que às vezes ela não vai gostar tanto do resultado como o resultado da amiga. Porque são dois corpos completamente diferentes. E nem por isso é um erro médico. E às vezes nem uma complicação. Às vezes ela é só uma evolução realmente de um caso que não era tão favorável para aquele. A diferença de uma mamoplastia redutora para uma prótese de mama. É totalmente diferente os dois resultados. Os pacientes não vão obter resultados parecidos. Mas se a paciente de um caso tiver esperança de um resultado do outro, e isso não for muito bem conversado, né, muito bem relatado, muito bem exemplificado em consultório, às vezes gera um conflito que às vezes pode pensar a paciente que isso foi um erro médico. Aqui também eu pergunto assim, quando que o paciente, né, deve se preparar psicologicamente, também fisicamente, para entender, porque como a gente estava conversando esses dias, às vezes o paciente chega com uma revista lá, eu quero ficar igualzinho a essa, já vai complicado. Fisicamente a gente vai atrás, né? Fisicamente a gente consegue facilmente, examinando o paciente, pedindo exames, mandando para o cardiologista, mandando para algum especialista de alguma doença que o paciente tem. Agora, psicologicamente, a gente precisa entrar mesmo na cabeça da paciente e explicar para ela até quando, até onde a gente consegue ir em relação àquele caso dela. E às vezes é difícil da gente conseguir pegar esse
esse gancho com a paciente na consulta, né? Por isso que a gente pede para o paciente voltar várias vezes antes de operar, exatamente para a gente conseguir lapidar essa parte psicológica. Você estava até comentando que muitas vezes o paciente quer porque quer fazer daquele jeito. E o médico está ali para tentar ajudar, fala, olha, assim não vai ficar tão legal. Ou que procura muitas vezes fazer, tipo, o nariz quer fazer várias vezes, não tem como fazer, tem que ter um cuidado. As redes sociais, Instagram, Facebook, elas ajudaram muito, né, a disseminar a cirurgia plástica chegar aos 4 cantos, a pacientes de menor poder aquisitivo, consegue ter acesso à informação. Só que elas também atrapalham. Quando? Quando elas veem postagens, às vezes irreais, de casos, de resultados com Photoshop. E até é por isso que uma das razões no Brasil é proibido o antes e depois em rede social. Exatamente para não vincular esses photoshopzinhos, essas alterações que o computador permite e faz com que a paciente imagine um resultado que não vai ser real realmente, né? Aqui veio uma pergunta, é Débora de Foz do Iguaçu. Ela pergunta assim, doutor, quero fazer abdominoplastia. Queria saber se essa cirurgia também tira estrias. E quanto tempo depois, após a gravidez, eu posso fazer esse tipo de cirurgia? A abdominoplastia ela tem a função de retirar as estrias, né, de retirar aquela parte flácida, principalmente da região do umbigo, da cicatriz do umbigo para baixo. As estrias da cicatriz do umbigo para cima, às vezes a gente não vai conseguir tirar todas. E a segunda pergunta é, quanto tempo depois da gravidez? A gente estipula mais ou menos que são 6 meses depois que parar de amamentar. Com isso, normalmente a paciente tem 1 ano, 1 ano e meio de acompanhamento do nenê. Eu tenho a tendência ainda a deixar um pouco mais de tempo, porque com 1 ano e meio a criança ainda é dependente de colo, a criança ainda precisa daquele amparo da mãe. E na abdominoplastia a paciente vai ficar 3 meses, 4 meses sem poder carregar a criança. Isso para a criança não é saudável. Então a gente tenta empurrar um pouquinho mais para frente, tentar dos 3 anos da criança para frente às vezes é melhor. Mas tem muitas pacientes que querem e tem a possibilidade de um cuidador da criança, então existe. Nos Estados Unidos tem até a Mummy Trunk, né? Mummy Trunk Surgery, que é a cirurgia, que é a cirurgia logo nos 6 meses depois a paciente já faz. São muito bem conversados, sempre tem sucesso. A Paula de Toledo, ela está perguntando, doutor Tiago, é verdade que tem como colocar silicone com a própria gordura do corpo, preenchendo com gordura? Isso é verdade? Existem 2 cirurgias. A cirurgia do implante de silicone. Existe a cirurgia da mastopexia, em que não se usa silicone, e existe a enxertia de gordura. São 3 cirurgias diferentes. Prótese de silicone é a que todo mundo conhece. Mastopexia sem uso de implantes, quer dizer, a gente não vai usar implante, vai usar os tecidos da mama da paciente para tentar modelar a mama. E o terceiro é enxertia de gordura na mama. Então a gente vai tirar de outro lugar, do culote, do abdômen, dos flancos e vai enxertar dentro da mama para fazer um volume. São 3 tipos diferentes. Então existe a possibilidade de enxertar a gordura, colocar a gordura de outro lugar na mama também. É a exceção. O principal é o implante de silicone mesmo. A Renata Cândido de Medianeira, ela pergunta assim, mas doutor, então todas essas cirurgias que nós falamos tanto, cirurgias plásticas, elas oferecem risco ao paciente? Todas. Né? 100% cirurgia, das pacientes, não só as plásticas. 100% das pacientes, 100% das cirurgias têm um risco de complicação. Né? Eu já tive um caso eu fui tirar um cisto sebáceo numa paciente e a paciente, num distúrbio de ansiedade, eu tive que mandar ela para a UTI. Porque ela começou com dor no peito, tudo. Então, um cistozinho sebáceo, uma cirurgia pequena em que a paciente passou mal. E, por ansiedade e tudo mais, eu tive que colocar uma paciente de uma cirurgia pequena com anestesia local dentro da UTI para monitorizar, para fazer investigação. Então, toda cirurgia tem risco. Uma retirada de unha tem risco, um cistozinho, um nevozinho, ou uma abdominoplastia com lipoescultura, com mama também. É como a gente viu na matéria antes também, né? Por isso que é feito todo um acompanhamento antes, com anestesista, os exames de coração, tudo isso é para os cuidados para a cirurgia, né? O pré-operatório talvez a essência da cirurgia é o pré-operatório, é o antes. É a paciente se conhecer, é a paciente saber o que a gente pode fazer, o que a gente não consegue fazer e os exames com todos os especialistas que giram ao redor de uma cirurgia. E quais que seriam os cuidados, então, básicos pós-operatório? Para as pessoas entenderem, tem a cirurgia, vai fazer a cirurgia, mas tem os cuidados pós também. Né? Primeiro opere com tempo. Opere se organize tendo também, tempo. Né? O inverno é ótimo para isso,
porque a paciente consegue colocar dentro das férias, consegue alocar as crianças na escola, então tenha tempo para se dedicar à cirurgia. A maioria dos grandes problemas que são às vezes interpretados erroneamente como erro médico, na verdade a paciente se lançou ao mercado de trabalho de novo, ou aos cuidados familiares antes da hora. E daí ela teve algum problema, um hematoma, um sangramento, uma cicatriz que não fica boa, e daí tem que voltar para o centro cirúrgico, às vezes reoperar, às vezes fica mais tempo do que devia, às vezes gasta mais dinheiro do que estava pensando. Então, tenha tempo. Tempo é essencial. Segundo é conhecer o seu corpo, conhecer as reações do seu corpo, conhecer o que é febre, o que não é febre e ter contato com o teu médico, né? Ter o telefone do teu médico ou da clínica do teu médico para qualquer dúvida sanar com o teu médico. A gente observa muitas pacientes tirando dúvidas com o Instagram. Com a rede social, o Google. É ótimo isso, né? A blogueira é ótimo, é fantástico, ajuda muito, mas o teu médico tem que ser o primeiro a saber, a ser acessível, né, do que está acontecendo, para que ele possa instituir um tratamento, né? Então, tanto pós-operatório, né, tem que ter esses cuidados especiais, sempre conversando. E eu queria saber, assim, então, como o pós-operatório, né, e como que é esse pós-operatório de uma cirurgia? Para os pacientes entenderem também, então, porque tem que ter esses cuidadinhos, vamos pegar né? uma mamoplastia. O paciente faz uma cirurgia, no dia seguinte vai para casa. Nessa primeira semana, a dedicação, ela tem que ser realmente exclusiva, porque ela vai ter que ter cuidado para levantar, ela vai ter que ter cuidado especial para tomar banho, ela não vai poder dirigir, principalmente na primeira semana. Isso deve avisado já antes também, Isso né? antes, né? Tudo a gente está conversado antes, a paciente até lê tudo isso, ela assina tudo isso num termo de ciência. Ela não pode pegar a criança no colo. A alimentação no começo tem que ser alimentação sempre mais leve, evitar ovo, às vezes evitar um peixe frito, às vezes evitar um morango. São coisas muito simples que às vezes geram uma alergia na paciente. Então a gente tenta orientar algumas alimentações em que ela pode ter uma reação alérgica, uma cicatriz menos favorável. Evitar passar óleo que a amiga disse que é bom, né? Sempre escute o paciente, o médico, sempre escute o médico, sempre siga o que o médico orientou, porque a experiência dele vale muito, né, em relação ao teu caso, mas se dedique na primeira semana principalmente, porque passada a primeira semana, os primeiros 10 dias, aí normalmente as coisas vão muito bem. É óbvio que tem casos em que precisam reoperações com 4 meses, com 6 meses, com 1 ano, são evoluções de cada caso tem que ser avaliado, mas as primeiras semanas devem ser de dedicação exclusiva mesmo. E geralmente quanto tempo o paciente fica sob essa observação? Tanto cuidado dele quanto cuidado do médico também? A gente sempre pede para o paciente ter 30 dias de observação mais importante, mais exclusiva. O tanto que o paciente na primeira semana volta 2 vezes, na segunda semana volta de novo, com 3 semanas também, até completar o primeiro mês. Completou o primeiro mês, aí a gente consegue dar um pouco mais de liberdade para o paciente voltar a trabalhar, voltar à atividade física leve, né? Então 30 dias é o ideal para que a gente monitore as complicações mais graves e mais importantes. A Débora de Foz, ela agradeceu a resposta, mas fez mais uma pergunta. Doutora, eu gostaria de saber se eu posso fazer uma cirurgia plástica e junto fazer uma cirurgia para retirar uma vesícula. Não, normalmente a gente não associa essas duas cirurgias, porque existe um conceito de cirurgia limpa e potencialmente contaminada em que a gente tenta não associar. As cirurgias de superfície em que não entra na cavidade são cirurgias consideradas limpas. As outras cirurgias que mexem no trato digestivo são cirurgias potencialmente contaminadas. Não são cirurgias sujas, mas são cirurgias potencialmente contaminadas, que mexem em órgãos que podem estar doentes, que podem ter bactérias. Então, você pode piorar um resultado em função de uma cirurgia que podia ser feita em 2 tempos. Então, normalmente, a gente não associa algumas cirurgias. O pessoal a Paula de Toledo, ela pergunta que o senhor disse que desses 3 meses, o senhor falou qual é o tempo mais indicado. Eu tenho problemas de coração, isso pode atrapalhar? Acho que é por isso que a gente faz os exames sempre antes, né? Todo paciente vai para o cardiologista fazer uma avaliação, um cardiologista bom, um cardiologista de confiança, mas o problema de coração não impede ela operar de forma alguma, desde que ela
passe com o cardiologista, ele libere a cirurgia e ela seja monitorizada. Legal, a gente não vai conseguir responder todos vocês hoje, porque eu vi que chegou várias perguntas aqui, vou trazer o Thiago de novo aí para a gente continuar esse assunto. Mas o importante mesmo para você fazer uma cirurgia é procurar um médico credenciado, junto lá com o selo, né, de cirurgião plástico e ter todos esses cuidados, fazer esse acompanhamento e os cuidados pós-operatório, que é muito importante também.